Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje eu estou com uma convidada especial, Giz de Oliveira, especialista em comunicação e mentora artística. Seja bem-vinda, Giz. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Que desafio maravilhoso estar aqui com Rita, né? É verdade, gente, a Giz é uma comédia. Ela fala numa paz e no amor, mas pense, até o meio da entrevista a gente conta mais para vocês. Mas conta pra gente, Giz, quem é a Giz, de onde ela veio, como tudo começou, Olha filha que de linda, quem? olha que linda. Eu sou filha de Selma e Birajara, os dois são gaúchos, minha família é toda gaúcha. Eu sou a única da família que nasceu em Brasília. Nós moramos em Brasília um tempo, e em 90 fomos para o Rio de Janeiro, e eu morei no Rio por volta de 28 anos, mais ou menos. Né? Eu sonhei em jogar vôlei na minha carreira profissional, e aí, para fazer grana, eu comecei a trabalhar com eventos, e eu era muito amiga dos artistas, naturalmente. Os artistas, esse universo artístico foi uma coisa que veio para minha vida muito espontaneamente. E quando eu tinha 16 anos, eu fiz o primeiro evento e levei os meus amiguinhos, que eram da Malhação. E na festa, eles não tinham acesso para se divertir. Ficava muita gente em cima, porque naquela época a gente não tinha internet, né? O acesso ao artista era uma coisa muito, muito difícil, muito fechada. E eu criei ali um espaço meio que VIP com garçom servindo e cuidando, era uma festa temática. Todo sábado tinha essas festas para mais de 18, mas eu tinha 16 fazendo já, eu era uma arteira. E aí eu comecei a fazer esse tipo de eventos durante... Falsificando a identidade, hein, Giz? Menina, não conta isso. Vamos guardar isso para depois. Eu realmente comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande e um compromisso muito sério, sabe? Para mim, trabalho era trabalho. Por mais que fosse um evento, uma festa, um carnaval, era trabalho. Então, nunca ninguém me viu ao longo dos 27 anos que eu tenho de carreira, Giz se divertindo, Giz colocando amigos na área VIP, Giz fazendo social. Esquece, era trabalho, né? E é um trabalho 360 graus, assim, de posicionamento de marca, de relacionamento, de cuidado com a imagem dos artistas que vinham comigo, mas também da entrega deles para o público, da entrega das marcas para o artista. Então era uma comunicação 360 graus e hoje eu me posiciono e me torno uma especialista em comunicação, claro, visando o posicionamento e o desenvolvimento de marca pessoal, de modo que a pessoa viva o seu propósito e a sua verdade e escale um sucesso muito mais sólido do que só essas bolas de fumaça que a gente vê no digital, ou essas carreiras artísticas que são bombásticas e somem, né? As pessoas fazem um sucesso de uma música e some, faz um sucesso viral e some, né? Então eu venho para o mercado hoje como uma mentora artística, como uma estrategista de comunicação, a fim de pegar o poder pessoal de cada pessoa que chega para mim, de cada produto que chega para mim, e criar uma estratégia que vai fazer com que o mercado perceba o valor desse profissional, o valor da carreira, e a partir disso a gente conta uma história que a gente faz uma conversão infinitamente maior para todas as frentes que vêm. Essa sou eu. Que legal. Mas antes de tudo, da gente entrar nesse mundo artístico que é a Giz, eu queria conhecer a Giz antes disso. A Giz gaúcha, como foi para ela sair, né, da sua cidade e ir para outras cidades, os desafios da Giz, porque todo mundo, quando chega nesse patamar, ela tem uma história para contar. E eu acredito que muita gente quer conhecer a Giz a fundo para entender que não foi assim um estalar de dedos Não. ou algo do tipo. Ó, eu emociono, porque eu sou essa pessoa, eu sou muito intensa, né? Da mesma forma que eu estou rindo muito feliz, eu choro de emoção, porque cada passo de uma mulher é uma grande conquista. A gente está falando, o desafio que eu aceito é a gente, quando nasce mulher, a gente não tem uma escolha, a gente tem que sobreviver. E na geração que eu venho, é uma geração onde as mulheres elas estavam
começando a entender o seu poder, começando a construir com mais liberdade o empreendedorismo. Não existia esses termos que hoje são muito fáceis. Então, é muito difícil a gente fazer uma comparação de uma história. Hoje eu tenho 48 anos, eu amo ter 48 anos, porque eu vivi várias revoluções na Nossa, vida. depois você me passa essa vitamina, viu? Tá É essa coisa de inteiraça. chorar e rir e se jogar, né? Você sempre vai ver a Giz essa, não existe uma máscara. Durante muitos anos eu tive uma máscara, tive muitas máscaras, muitas fortalezas para poder conseguir me consolidar no mercado. Eu venho de uma família muito conservadora. Eu falava sempre, quando eu era mais jovem, mais adolescente, que eu era a maluca mais correta que eu conhecia. Porque eu não bebo nada com álcool, nunca usei droga, eu fui casada muito cedo, me casei, conheci meu ex-marido com 16 anos e separei com 30. Então, esse universo que eu adentrei trabalhando, que era de festivais, de carnaval, de vida artística, né, de carreiras, né, que é muito glamouroso, nunca foi parte da minha vida real. Sempre foi o meu trabalho, do lado de fora. Os desafios que eu fui encontrando, né, a minha família é uma família muito desbravadora, muito corajosa. Minha mãe é uma mulher, está no céu, mas ela é uma mulher maravilhosa, porque a gente somos 4 filhas e eles resolveram ir morar no Rio de Janeiro. Primeiro resolveram em Brasília. Meu pai foi convidado para trabalhar na época né, da construção de Brasília, em 73, até ontem ele mandou a foto. Esse hotel foi o primeiro hotel que eu fiquei, a minha primeira viagem para Brasília, ele mandou no grupo da família. Então, eles foram muito corajosos, né, vieram de famílias muito simples e desbravaram a ida para Brasília. Meu pai, minha mãe e 4 filhas. Isso é uma loucura. Porque a gente não está falando de uma época que vai para viajar com babá, com estrutura, avião. Era uma loucura. Foram, meu pai prosperou, graças a Deus, minha mãe abriu mão de trabalhar para cuidar das filhas. Mais tarde, ela fez 3 faculdades, uma de teatro, outra de teologia e outra de... Não vou lembrar a outra, mas antes dela partir, ela escreveu um livro lindo. Então, minha mãe era uma força de vida criativa e potente, de valores únicos. Meu pai muito íntegro, muito correto. Né? Em 90 a gente vai para o Rio, porque o sonho da vida deles era morar no Rio. Foi o meu primeiro grande desafio, porque a gente via de uma cultura muito conservadora e muito tradicional. E o Rio de Janeiro, ele é uma cidade para o mundo. Né? As pessoas... Eu ouso dizer que o Rio de Janeiro é uma grande Hollywood, assim, uma grande mentira, porque tudo é lindo, todas as pessoas são famosas, todas as pessoas são bem-sucedidas, e na real não é, né? A cidade é um grande caos, desorganizado, que dá certo, é uma cidade maravilhosa, mas é isso. E entender, com 13 anos, a diferença de cultura, de sair do Sul para Brasília, de Brasília para o Rio de Janeiro, foi um baque muito grande, muito difícil as conexões, muito difícil a gente conseguir... Eu não falava palavrão, o máximo que a gente falava era merda, imagina. E no Rio, palavrão é expressão. E aí eu ficava muito impactada com isso, eu não sabia como lidar com as pessoas, eu era muito diferente dos padrões daquela juventude no Rio de Janeiro, né? Era muito tímida, muito fechada. E eu comecei a jogar, enfim, em Brasília eu já jogava vôlei, no Rio eu fui jogar no Flamengo, que era uma paixão, né? E aí, meu primeiro namorado, que foi um jogador de vôlei também, e aí eu comecei a conhecer as pessoas, e eu sempre fui a diferentona do rolê. E esse desafio de ser diferente e a conectora das coisas diferentes foi que me trouxe hoje quem eu sou. Eu não tinha essa clareza. Desde pequena eu sabia que eu era muito diferente, muito. E desde pequena eu sabia que eu gostava de juntar as pessoas que eram excluídas, sabe? O homem negro no coleginho, o garoto negro que era o amiguinho que era escolhido, a menina não sei o quê, a pobre, a rica. Eu virava líder da turma e eu fazia as conexões de todos os improváveis e fortalecia esses improváveis. E essa fui eu, desde criança. Com 7 anos de idade, eu levei uma família de moradores de rua para almoçar em casa, porque eu ia andando para o colégio
E aquela família, eu sempre parava para ver eles fazendo as artes que eles faziam, né, o artesanato. E um belo dia, a mulher grávida, com 3, 4 crianças, o homem. Eu falei, vocês estão com fome? A gente não teve comida desde ontem. Eu falei, vamos lá em casa. Eu levei a família inteira. Então, eu sempre fui essa pessoa muito diferente, amorosa e num olhar amplo. Nunca para mim, um olhar de todos. Passou. No Rio, isso era mais complexo, porque o Rio é mais aberto, então é mais fácil de você gerar as conexões. Você conhece todo mundo muito rápido, mas você não conhece verdadeiramente as pessoas, né? O que é diferente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo você tem dificuldade de conhecer as pessoas, mas quando você conhece, você entra na vida das pessoas, tem a profundidade. O carioca, ele é mais, a cultura do carioca é mais superficial. Então, entender o comportamento cultural e social foi o meu primeiro desafio. E eu acho que eu fui me especializando em entender como as pessoas agem para conseguir ter voz, para Sim. conseguir ir ganhando ali, conquistando. E aí vieram os trabalhos, né, as dificuldades de querer trabalhar com o que eu acreditava, não o que a minha família queria. Meu pai veio de uma geração muito tradicional, queria muito que a gente fosse uma linha mais, faz universidade, de medicina, de Eu acho que engenheira. nesse tempo, eu acho que todos os pais queriam isso, né? Você só é bem-sucedido se você fizer uma universidade, né? Ou um concurso, né? Faz um Curso concurso. público. Que era o que dava estabilidade futura, né? E eu zero essa pessoa de concurso, zero essa pessoa de estudar. Eu matava aula para jogar vôlei, assim, sabe? E eu tinha muito essa mania de. Eu realmente não gostava de estudar, mas eu tinha uma capacidade que hoje eu sei, porque eu fui fazer os testes, eu entendi quem eu sou, né? Neurologicamente, mas até entender isso são 48 anos. Eu chegava na sala antes da prova e fazia, pegava as meninas CDFs, as mais inteligentes. Qual o resumo? O que vocês acham que vão cair? Mas por quê? Tal, eu tirava 10, elas tiravam 9,5. Sempre foi assim. Eu sempre falo para meus filhos que eu também não era de estudar. Eu gostava de prestar atenção, porque eu peguei uma técnica, aí eu via que tudo que caía na prova era o que o professor passava no quadro e explicava. Então eu falei assim, não, eu não vou conversar, eu não vou me distrair, eu vou sentar ali na frente e vou prestar atenção na técnica do professor, onde ele coloca em cima, embaixo, para o lado, para É o outro. maravilhoso. E aí eu só notava, tipo, se a técnica era muito assim, burocrática, eu falava, olha, levanta para cima, levanta para baixo, que eu lá... Era a única coisa que eu anotava no caderno. Que E aí eu já maravilhoso. sabia, aí eu falei, pronto, caiu na prova. Era isso que o professor queria. Porque muitas das vezes, eu não sei se acontecia com você, muitas das vezes tinha professores, principalmente quando era na escrita, eles queriam que a gente respondesse da forma deles. Da maneira que eles viam, da maneira que eles comunicavam. Isso. 90%. Então, e aí nesse tempo eu falei, olha, meus filhos, não tem nada melhor do que vocês tirarem boas notas e prestando atenção na aula. Eu acho que é a habilidade, você tem muito isso, essa percepção da comunicação. Sim. Né? Porque normalmente as pessoas não têm essa percepção, não têm essa presença de analisar o ambiente e entender quem está comunicando e como. Eu peguei isso quando eu era criança e eu fui desenvolvendo isso. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, elas ficam passivas, né? Elas não entendem o jogo por trás do jogo, elas não prestam atenção. Cara, isso é muito legal que você está falando. Eu não tinha olhado dessa forma. E aí, tanto é isso. que os meus filhos, às vezes, eles estudam sozinhos, né? Eles pegaram isso, porque eu e meu marido, a gente sempre teve empresa, então a gente sempre não teve tanta Tempo atenção. pra Então, tá. eles aprenderam a estudar sozinhos. E aí, teve um tempo que eles tiraram nota baixa, aí eu perguntei, vocês estão conversando muito na escola? E aí eles falaram, tô brincando muito. Aí eu falei, quando vocês entenderem que é para prestar atenção no que o professor faz, vocês vão conseguir tirar boas notas na escola. Sim. E aí foi o que aconteceu. E aí bombou, né? Aí estão bombou. ótimos. Eu acho que é isso. Eu acho que o maior desafio da minha vida, e eu cheguei à conclusão que eu estou vivendo uma fase incrível agora do meu ser, na Casa das Empreendedoras, foi ter essa percepção 360 graus de comunicação. De como eu me comunico, de como eu sou percebida, dos meus defeitos e das minhas potências, de como eu passo a minha comunicação, de como as pessoas recebem a comunicação, como elas devolvem também nas emoções, né? E aí a gente conseguir criar laços reais.
É muito desafiador. É porque, na verdade, você que trabalha com comunicação, você lida com pessoas. E são pessoas de gênios diferentes, Todos os tipos. todos os tipos. Como é que você lida com isso? Com as pessoas. É, Porque com certeza você já pegou nesse meio artístico pessoas difíceis de lidar, né? muito. Então, antes de eu me classificar como especialista em comunicação e mentora artística, eu tinha duas classificações quando as pessoas perguntavam o que que eu fazia. O que que você faz? Eu falo sucesso. Ah, para, Giz, o que que você faz? Eu faço gestão de ego, porque é sobre gerir egos, né? As pessoas, de uma forma generalizada, elas não têm consciência de quem elas são na verdade divina delas, na essência divina delas. Elas se constroem e elas acreditam que são uma pessoa dentro dos padrões que a personalidade foi feita, né? Padrão social, o que almeja, o que vive, as dores, né, as crenças da família, o ecossistema. Então, elas acreditam nisso. Então, 90% dessas pessoas estão sendo conduzidas pelo ego e pelos medos. São as duas frentes de emoções que a gente trabalha quando a gente conhece alguém. Ou a pessoa vai chegar para você no ego, ou a pessoa vai chegar no medo, na insegurança. E aí o trabalho é entender se é ego ou insegurança ou medo, e dar o apoio para essa pessoa vir e se abrir. E aí, a partir disso, ter a permissão de construir essa identidade na verdade da pessoa, não no que o mercado exige da pessoa. E o meio artístico, durante muito tempo, ele foi fundamentado, as marcas de grande sucesso, os artistas de grande sucesso, eles foram fundamentados em valores do mercado, em posicionamento e conceitos do mercado, porque o público era muito passivo. Então, a mídia construía uma narrativa, embalava aquilo, empurrava aquilo e as pessoas consumiam sem questionamento, né? A internet trouxe hoje, e as redes sociais, essa potência de o público ter a palavra final, do público decidir o que quer. E a partir disso, a gente começa a entender uma necessidade de que a verdade esteja na base fundamental da comunicação e daquele produto, daquela pessoa, né? Quando eu falo marca, vai desde uma marca pessoal de um artista, de uma pessoa comum, a uma marca de uma multinacional, de uma grande empresa. Eu já fiz trabalhos enormes para a Ambev, para a TIM, para a Oi, anos de posicionamento dessas marcas e relacionamento delas. Só que elas eram construídas através de estratégias que o mercado e o público entendia que queria. Agora não. Agora a gente tem um cuidado de diversidade, um cuidado com todas essas frentes sociais que a gente precisa olhar e o público exige que olhemos, né? Violência de gênero, violência de raça, não, né? O racismo estrutural. Então tem toda uma linguagem que era considerada de forma normal e natural e que não é mais aceita pela sociedade e que a gente precisa rever todos os padrões e comportamentos e quem somos hoje. E o que que nossa vida, o que que nossa estrutura exige que a gente aprenda e já adapte para poder seguir num sucesso numa escala maior. Então, hoje, o meu desafio está nesse lugar de fazer com que as pessoas se permitam se abrir, porque é muito desafiador você pegar uma pessoa que é bem-sucedida, uma empresa que já está lá no auge dos milhões de reais, um artista que já escalou milhões, e fazer com que essa pessoa dê um passo para trás e se olhe como ser humano, né? Se olhe como produto. Produto, eu quero comunicar melhor para o público, eu quero vender mais, eu tenho uma fatia de mercado que eu ainda não consegui alcançar e não sei como fazer. É o que falta, é a reestruturação desse entendimento de como a sociedade hoje comunica, de como as pessoas hoje, as necessidades e dores reais, não aqueles ganchos e gatilhos de marketing, de venda que a gente estava acostumada. Então, acho que o desafio é fazer com que o mercado entenda, o público entenda e as marcas e artistas consigam comunicar de forma 360 graus, de forma que todo mundo se beneficie. Acho que esse é o maior desafio que eu vivo hoje. Olha aí, viu, pessoal?
Pessoal, nós vamos para o comercial e já já voltamos com mais perguntas para a Giz. Adoro. Obrigada. Boa noite, estamos começando mais um podcast. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado pra você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto pra você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos com mais Giz de Oliveira. Giz, agora uma curiosidade. Você contou que começou ali com 16 anos e naquele tempo não tinha tanto a rede social como nós temos hoje, né? Essa expansão de rede social. E conta pra gente como é que era, na curiosidade, como é que era para fazer e alavancar esses artistas sem essa audiência toda de... Porque naquele tempo a gente via muito eles na TV, quando passava aquele... Mas em propagandas e muitas coisas era raro, a não ser que fosse comercial. Exato. Né? Então, Exato. Naquele tempo, para ter um artista no comercial, Era era um fortuna. selecionado. É. Não, e também era um selecionado, né? É, Então, até para os artistas, para eles aparecerem, era bom. é. Conta pra gente como é que era essa situação. Era muito louco, né? Eu vivi muitas etapas de transformação do mundo, assim. A gente não tinha internet mesmo. Tô falando de 94, 95. Já existia internet no mundo, mas não existia no Brasil, esquece. Não existia celular ainda, né? A gente não tinha. Para eu falar com os artistas, ou eu conhecia naturalmente, ou no vôlei, ou na academia, ou no colégio. A maioria dos artistas que eu conhecia foi no colégio, foi da mesma sala, estudando junto. E aí acabava saindo com, né, um grupo e tal, e as festinhas no Rio, o Rio tem essa vantagem. As festinhas que são hypadas, que são mais estouradas, os artistas que estavam em evidência, eles acabavam indo. E como eu já era amiga de artista, ia conhecendo. Então era uma bola de neve. Um artista ia apresentando para o outro, apresentando. Então ficou uma grande rede de amigos. Mas quando eu tinha que fazer algum contato para fechar algum contrato de publicidade, ou eles estavam me procurando, era pelo RH da Globo. Telefone discado, ligava, uma mulher Fax. maravilhosa, era esse o lugar, era fax que a gente mandava com as propostas. Não, era muito louco, assim, telefone discado. Era um aparelhinho com fio ainda. A gente fazia... E se a pessoa estivesse em casa ainda, né? E era isso, eu lembro que eu liguei uma vez para... qual o nome dela? Suzana Vieira. Liguei para casa dela. Peguei o telefone e liguei para casa dela. Miguel Falabella, para casa dele. Daniele Vince, para casa dele. Porque na época era isso, não tinha telefone móvel, né? Depois de um tempo veio, né, melhorando a comunicação, o pager, Sim. que era um bipzinho louco que tinha, né? Depois
telefone Isso. celular, depois o... E era por mensagem de texto ainda. E era o pager com mensagem de texto, daí depois o celular Também. virou com mensagem, não existia o WhatsApp, era impossível. O WhatsApp foi lançado, eu acho que em 2013. Imagina, eu fiz um carnaval em Salvador, que um dia eu parei para contar, era SMS. Não tinha como ligar, porque o som do trio elétrico, a loucura, né? Eu fazia um posicionamento de 3 camarotes ao mesmo tempo, 3 trios, 3 cantores de trios, mais uma feijoada do Eva. E eu levava grupos de artistas diferentes. Então, para um camarote eu tinha de 15 a 20 artistas, para outro camarote de 15 a 30, e eu andava com mais ou menos 60, 80 artistas estourados, protagonistas, novela das 9, comigo, para fazer toda a gestão e apresentar a cultura da Bahia para eles e viver a experiência do carnaval, posicionando marcas, dando abertura de mercado. Era um jogo de xadrez que eu não sei como eu consegui construir, mas deu muito certo. Foram 25 anos fazendo o posicionamento do Carnaval de Salvador e todas essas festas da cultura da Bahia pelo Brasil. E dos artistas usando os eventos, tá? E aí eu lembro que teve um ano, acho que foi 2001, acho que foi 2001 ou 2003, eu tinha um assistente e a gente mandou na quinta-feira, que era o dia mais leve de carnaval, 900 SMS para poder se localizar e vai para a direita, vai para o trio, sobe, estou no camarote, quantos artistas? 10, segurança, van tá onde? Uma loucura. No primeiro. Então, eu Pense o dedo naquele imagino tempo. 6 dias e a velocidade de escrita em cima do trio. E esperando a internet funcionar para mensagem, né? O sinal do telefone para mensagem. Era uma loucura a maneira que a gente trabalhava. Óbvio, tinha o rádio de comunicação, mas dependendo da distância e o barulho, não dava para ouvir. Então, a gente tinha a segurança pelos SMS de telefone. Depois veio aquele Nextel, né, que tinha um barulhinho, que a gente falava até fora, e aí depois, enfim, a evolução 1000. Mas é muito doido essa capacidade de adaptação que a gente teve à comunicação, e hoje a quantidade de informação Que você que pode... chega para a gente por minutos, por segundos, assim. Sim. Né? Saber filtrar isso, saber não se distrair para conseguir estar plena construindo sua carreira, o propósito, e saber como comunicar em todas as frentes, porque cada rede social é uma comunicação diferente. Sim. É um público diferente. Cada ferramenta que a gente tem hoje, a televisão não tem mais a força que tinha, mas ainda assim é um veículo, a rádio ainda assim é um veículo, né? Os canais de streaming são veículos, os portais de comunicação, de internet, eles são poderosíssimos, né? Alcançam todas as casas. Então, imagina você hoje ter esse leque de oportunidade de contar a tua história, de se posicionar de forma estratégica, entendendo como esse jogo funciona. Eu gosto, adoro. O xadrez virou um war, né? Não é mais só um tabuleiro de xadrez. Vocês sabe? dá para ver, né, pessoal, o quanto que essa mulher se comunica. Fala. E eu acho maravilhoso isso, a pessoa que se comunica, que sabe falar, né? E Giz, conta pra gente os trabalhos importantes que você já fez, que você já assessorou, que você já acompanhou, que você ajudou, né? Conta pra gente. Ó, um trabalho que eu tenho muito orgulho mesmo, é um filme que eu fiz, a curadoria. O filme chama Carnaval. É um filme que que está na Netflix hoje, né? Então você pode assistir lá na Netflix. Você aparece no filme? Eu apareço no filme. Vou assistir, viu, gente? A curadoria está no Netflix e a Giz de Oliveira está lá. Então, foi um filme muito lindo. Me contrataram para mostrar como funciona o bastidor e o Carnaval de Salvador, porque a equipe toda era de fora. E com essa história de muitos anos posicionando o axé no Brasil e a cultura da Bahia nos eventos, eu sou uma pessoa que sabe, né, como funciona. E aí trouxe para eles, e eles não conseguiam as autorizações para rodar o filme, e por conta disso, por eu ter conseguido nas minhas relações e tudo mais, eles foram vendo que eu era uma personalidade na Bahia, no Carnaval principalmente, que os trios passavam, Giz de Oliveira, quem está com você? Eu sempre estava com um artista, então sempre o trio passa e sempre me vê e já pergunta.
Aí o dono da produtora, André Carreira, maravilhoso, maravilhoso, vira e fala assim: você é uma personalidade, você é uma Ivete Sangalo. Eu falo: não, cara, porque eu sou essa pessoa, né? Não faz diferença onde eu tô, eu Tipo, faço. se eu não fosse da comunicação, eu entraria pra política. Tipo isso. E aí, eles me deram um papel de mim mesma no filme, que é da Relações Públicas, que convidam, né, a dona da parte VIP do Carnaval de Salvador, que convida os influenciadores e tudo mais. E o sonho da menina era estar sendo convidada para os melhores momentos. Eu era essa pessoa do filme. Então chama Carnaval na Netflix. E um outro trabalho que eu me orgulho demais é ter sido essa pessoa que ajudou a posicionar o Axé Music no país, quando ninguém gostava de axé, quando não vinha muito do Nordeste para cá, para o Sudeste. Eu fiz esse caminho de levar os grandes nomes artísticos para todas as grandes festas no país, né? Desde Florianópolis até Pará, né? Eu tive essa construção de fazer todos os carnavais fora de época, levando artistas e mostrando, apresentando mesmo como funciona a cultura da Bahia, a alegria da cultura da Bahia, a comida, o dendê, o carinho, a porta aberta. As pessoas do Nordeste são muito abertas, são muito felizes com tão pouco. Aquele feliz no simples funciona para a Bahia muito. E o axé, ele tem isso de unir as pessoas, não faz diferença a classe social, a raça, nenhuma. É todo mundo feliz, brincando como criança no meio da rua, né? Ao som de Durval Leles e companhia. É muito massa, assim. Então, esse é um grande feito, um grande legado que eu tenho muita honra de ter construído. Eu nasci em Brasília, morei, né, em Porto Alegre, Rio, agora estou em São Paulo morando. Nunca morei na Bahia e eu sou uma representação da Bahia no Brasil, então isso me orgulha muito, assim. Mas também cheguei num lugar onde não tinha mais para onde ir, né? Hoje, o trabalho de fazer área VIP dos grandes festivais e tal, os próprios artistas não são mais as pessoas que formam a opinião pública em massa. A gente não tem mais esse controle, porque todo influenciador forma opinião, desde o nano ao macro. O influenciador, então, o mercado e a comunicação mudou muito isso. Então, eu tive que entender, graças a Deus, com muita antecedência, a pandemia e tudo mais, que tinha cumprido minha missão no lugar de posicionamento de artistas e eventos. Ainda faço, né? Tenho uma agência que chama A Mais Comunicação e Soluções Estratégicas, que a gente faz lista VIP de grandes eventos, mas os eventos que eu entendo que vão convergir com o meu propósito atual, que é gerar educação e transformação social a partir da cultura e do entretenimento pela comunicação para mais e mais pessoas. Acessibilizar isso. Você já teve relação com algum reality show famoso? Mulher, isso é muito louco, você é maravilhosa, vou ter que contar. Então, lá em 2002, quando surgiu o primeiro BBB, eu peguei os finalistas e levei para uma festa, né, um festival. E eu vi que eles não sabiam como se comportar artisticamente, eram muito eles, só que o Brasil estava querendo consumir eles. E dois, os eventos precisavam de pessoas como eles, porque os grandes nomes das novelas das 9, que eram os protagonistas, eles faziam um caminho muito longe do público, de pouco acesso. Saía da van, ia pelo bastidor, entrava ali, quando via estava num reservado, ou estava em cima do trio, ou estava no palco, não tinha acesso ao público. E eu sempre fui essa pessoa de conexão, eu queria que o público sentisse, chegasse na pessoa, pegasse. E o BBB, o participante do Big Brother, ele não tinha essa noção, e quando eu acessibilizava para o público, ele se jogava no público, na plateia. E aí fazia um barulho maior, as marcas ficavam felizes, o contratante ficava mais feliz. Então eu fui ensinando esses participantes do BBB e da Fazenda e Superstar e todos esses realities a se posicionarem no pós deles, a virarem artistas, a virarem pessoas de credibilidade comercial e mercadológica. Isso eu fiz durante todos esses anos, eu faço ainda. Fui empresária de alguns que eu construí do zero a carreira, do zero. Pessoas que não tinham nada, que hoje têm
15 milhões de seguidores, milhões de reais na conta, fazem campanhas enormes, muitos. Mas o meu marco no reality, que eu tenho muito orgulho, foi fazer... porque todo esse trabalho, eu posso estar falando aqui para vocês, e não é palpável, vocês não conseguem pegar. Só quem viveu aquilo consegue ver. E com esse projeto que eu fiz, que foi com o Arthur Aguiar no BBB, eu consegui mostrar para as pessoas como é feito o trabalho. Porque o Arthur Aguiar, ele veio e me procurou quando ele estava muito cancelado, né? Ele não estava trabalhando há 2 anos, a imagem dele estava muito cancelada, na comunicação, na rede social só tinha hater, não fazia trabalho nenhum. E aí ele aceita ir para o Big Brother e eu aceito fazer a preparação dele. E eu faço a preparação dele já nesse movimento de construir influência com propósito, trazendo a verdade, a identidade como alicerce principal de uma estratégia de carreira e de comunicação. E aí eu consigo descancelar, né, reposicionar ele, a imagem dele antes do BBB, porque quando ele entrou para o BBB já não tinha mais a negativa como estava, né? Foi um trabalho de 360 graus, tanto da parte digital quanto do offline, a gente construiu ali de forma coerente, entrelaçada toda a comunicação para que o público percebesse que ele não estava cancelado e desse a oportunidade de conhecer o novo Arthur Aguiar. E aí o Big Brother quando ele entra, ele vem mostrando quem ele era verdadeiramente, óbvio, com todas as estratégias de jogo que eu trouxe para ele, todo o mapa que eu abri de como funciona. Aí vai desde como você se comunica, que eu acho que é o mais importante, que pode caber para qualquer pessoa e que deveria todo mundo ter essa consciência. A comunicação, ela é feita a partir dos primeiros segundos que você chega no ambiente. Você tem até 7 segundos para gerar uma oportunidade de fala ou fechar esse acesso para você. E isso quem dita é o teu comportamento corporal e a tua roupa. Vai te dar essa acessibilidade ou não. Como você se comporta quando você entra no lugar e qual a roupa que você está vestindo. A partir dessa consciência, se você tem essa estratégia clara, você gera uma abertura de fala, uma aceitação para que as pessoas te ouçam. Aí você tem que estar preparado com a tua apresentação, com a tua narrativa, com a tua história, como ela está sendo contada, para você construir os laços e ir longe. E o que a gente fez com a Arthur Aguiar foi isso, a gente tirou todas as roupas escuras dele, todos os cortes que tinha, a gente mudou o corte de roupa. Falei com a stylist dele, trouxe uma estilista que é uma parceira minha de reality, a gente produziu peças exclusivas que tem gatilho emocional, de segurança para ele, o casaco com a mãozinha da filha dele, porque ele estava lá para vencer um jogo para a filha. Ele não estava ali para fazer a carreira dele. Ele estava ali para reestruturar a imagem dele e ter a oportunidade de retomar a carreira dele se o público permitisse. Sim. Era essa a estratégia de comunicação. Mas que o motivo principal era gerar orgulho para a filha dele e a possibilidade de ter grana para poder sustentar o lar dele. E funcionou, né? Que ele foi o O campeão. mais queridinho do Brasil. E o campeão. E aí foi maravilhoso, porque a gente fez esse trabalho, o Big Brother inteiro, o pré-Big Brother e o Big Brother inteiro, e o pós-BBB, que é fundamental para um artista ou para um participante, que é quando você realmente se posiciona no mercado, ele não continuou. E aí tu vê que ele não foi, talvez ele tenha sido um dos campeões que menos trabalhou, que menos teve contrato comercial com marcas e menos visibilidade. Porque ele não continuou esse processo. Ele não teve esse reposicionamento, essa continuidade. E hoje a Giz, ela continua com a agência dela? O que a Giz proporciona para você que talvez quer se posicionar também no mundo artístico, ou você que já é artista e precisa de alguém para fazer você ter outras parcerias, alavancar com a sua marca, que é você mesmo. O que a Giz pode proporcionar e a agência da Giz pode proporcionar? Cara, hoje eu continuo com a agência fazendo o VIP List de eventos grandes, mas eu tenho um braço da agência que é como ensino você a se comunicar e se posicionar no mercado de forma que você converta a cada passo que você tenha na sua carreira e na sua vida, né? A gente tem uma estrutura, a mesma estrutura que eu faço para os reality shows, eu trago para as empreendedoras e para os empresários, eu trago para eles. Porque a gente entende que
A economia criativa, ela tem hoje já uma participação no mercado mundial de mais de 2 bilhões de reais, de dólares, 2 bilhões de dólares. E que daqui a 1 ano, 2 anos, todas as pessoas que são especialistas em algo, médico, professora, todos os profissionais liberais, eles vão ter que criar conteúdo. E criar conteúdo sem responsabilidade social, sem consciência do seu poder pessoal, da sua marca pessoal, do seu mercado, sem nenhuma noção de comunicar isso, é você ficar refém de agências de marketing digital, refém de profissionais que não entendem sobre como você pode se posicionar de uma forma que você realmente converta 360 graus. Então, eu falo para as pessoas, não contrata assessoria de imprensa, não contrata agência de publicidade ou de marketing digital, antes de você construir uma consciência e uma marca pessoal bem posicionada. Esse é o primeiro passo. É o entendimento de quem você é, o entendimento do que a tua empresa representa, o entendimento de como o mercado, essa inteligência de mercado, essa inteligência de público, de linguagem, são poucas as pessoas e agências que têm no mercado, e graças a Deus eu tenho isso, e eu conecto isso na minha mentoria, conecto isso na minha consultoria, para entregar para o meu cliente um resultado que ele consiga entender, cara, você não mudou a minha vida só comercialmente. Você mudou a minha maneira de pensar, minha mentalidade, minha maneira de pensar sobre quem eu sou, sobre o valor que eu tenho, sobre o valor da minha empresa. Não é contratar um artista para fazer uma publicidade. É construir toda essa narrativa dentro de um alicerce muito real, de um entendimento da inteligência de mercado, para você botar essa narrativa para andar de forma estratégica ali, cara. Eu não sei se eu falei bem, mas eu espero. Falei, minha Foi mentora sensacional. maravilhosa? Foi sensacional. É, porque as pessoas têm esse hábito. Pronto, agora a rede social, agora a inteligência artificial está aí, eu estou ferrado, não sei o que fazer. O que eu faço? Eu preciso fazer sucesso. Vou contratar um influenciador para minha marca, para divulgar. Eu vou contratar uma assessoria de imprensa. Vou contratar um marketing. Você vai... Porque, às vezes, a pessoa ela está no nicho. E aí ela traz aquele influenciador, porque ele tem 1 milhão. Mas quando aquele influenciador entra nesse nicho, não tem nada a ver, porque não conversa, não conversa, não bate, né? Não conversa com os Vamos valores dizer, você da tua marca. é financeiro e traz um MC. Não tem traz nada a ver, coisa. Nada a ver, o público dele não tem nada a ver para comprar para investir, para comprar, para, né? Não tem nada a ver. O público dele não vai nem prestar atenção no produto, porque é tão longe da linguagem, dos valores, da maneira que comunica, que não vai nem perceber. Aquela história, aquela campanha vai passar batido porque não tem. Ou vai dar um desconforto quando você assistir, porque, cara, o que esse influenciador está fazendo com essa marca? Não é real. Será que ele entende né? isso? Né? Como acontece muito isso. Tem uma atriz é contratada, ou um influenciador grande, Virgínia, é contratado para fazer o lançamento de um perfume. Aí faz uma campanha maravilhosa de milhões de reais. Daqui a 6 meses está com outra empresa, outra marca de perfume. Não existe uma fidelidade. Né? Então, o entendimento de que você não pode ficar refém do mercado, eu acho que é o primeiro, é a informação mais importante desse nosso bate-papo. Não ficar refém do mercado. E como a gente não fica refém do mercado? A gente busca profissionais que verdadeiramente têm o conhecimento e a experiência de resultado que você precisa. É isso. Não dá para, não, mas eu quero lançar um infoproduto meu, eu sou uma especialista em design e arquitetura, eu quero fazer, me falaram que eu tenho que fazer um infoproduto. Aí você busca o melhor lançador de infoproduto, você busca a melhor agência digital. Não entende nada de design, não entende nada de arquitetura, não entende como é que vai comunicar para o público. Sim. É esse entendimento que vem antes de uma pessoa que é especialista em marca pessoal e comunicação, traz para o game. Você sai com um jogo ganho. Quando você contrata, não estou falando que não tem que ter o assessor de imprensa, tem. Mas o assessor de imprensa, ele entra 2, 3 meses depois que já está toda a tua identidade visual, tua comunicação toda alinhada. Né? Existe um erro muito grande que as pessoas fazem também, contratam uma empresa de um RP, uma empresa de marketing para fazer, e o marketing não conversa com o teu assessor de imprensa.
o assessor de imprensa faz o teu release para te vender da tua marca, do teu produto, mas a campanha está completamente desalinhada. Tu vai jogar dinheiro fora. As pessoas estão jogando dinheiro fora há muitos anos e vão continuar jogando dinheiro fora, infelizmente, né? O que eu trago aqui é uma oportunidade de realinhamento da sua estrutura de comunicação. Quem eu sou, o que a minha empresa ou o meu produto representa, como eu quero ser visto no mercado, qual o nível que eu quero alcançar. A partir disso, a gente entende quais são os profissionais e necessidades. Porque se você vai ser obrigado a virar um criador de conteúdo, e vai ser todo mundo, mesmo que você não apareça, você vai ter que ter um canal digital comunicando quem você é e o que você faz. Você precisa entender do mercado. Se você não é especialista no digital, já fica refém do... Você tem que entender da tua marca, tem que entender do teu produto, como o público recebe isso, como você conta essa história e, principalmente, responsabilidade social e valores que você vai entregar. Porque o público não aceita mais nenhuma venda de produto, né? Na verdade, você faz as conexões dos valores, as conexões do que você representa, e a partir dessa representatividade o público aceita o que você quiser. Sim. Sabe? Então eu trago essa construção, eu trago em mentorias, tenho 3 tipos de mentorias, tem a consultoria e tem essa coisa da preparação para projetos especiais, que vai desde um reality show até um filme, até uma palestra. A pessoa tem que se preparar para a palestra, não sabe como. Aí eu chego, monto, tenho o especialista em conceito de imagem, tenho a pessoa da oratória, eu tenho a pessoa da mente. Tem vários profissionais que eu vou juntando para poder fazer uma entrega completa desse ser humano, desse produto, para ele aparecer, para arrasar. Sabe? Se não for para fazer sucesso, nem me convida. Olha só, Esse viu? lugar. Agora conta pra gente rapidamente como foi a sua experiência na Casa das Empreendedoras. Você Ai, causou ou não gente, causou eu lá? causei. Eu fiquei confinada com essa mulher, gente. Ah, E é por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Me conta como é que Não, ela foi. quer saber a minha opinião. Eu quero ouvir dela o que é que ela achou, se ela causou, se ela Ai, não causou. Jesus, que loucura. Guria, tu não vai acreditar, gente. Vocês que estão aí do outro lado, vocês vão ficar impressionados. Porque no primeiro momento, eu jamais Ela aceitaria. quase causou comigo. Não, Mas eu tentei. Mas eu, né? Eu fui lá e Fofamente. mostrei um coraçãozinho. Foi muito fiz bom. Fiz um sagariô. Mas foi muito lindo o que você fez. Porque a gente teve... Vamos falar primeiro da experiência, assim. Eu jamais participaria de um reality show. Eu tinha muito medo. Então foi um desafio vencer esse medo. Tem que ter coragem para participar de reality show. Tem que ter mais coragem ainda quem trabalha com os bastidores do reality show, quem trabalha com a preparação de pessoas comuns e famosas para o reality show, que é o que eu faço há 25 anos. Então, o risco de eu entrar num lugar desse e eu prejudicar a minha marca, pessoal, prejudicar o meu mercado, era enorme. E eu vou te falar uma parada que é muito louca. Tô bem carioca falando aqui agora nessa gíria. Porque na emoção eu sou muito carioca. Cara, eu fui pro reality sem saber que eu tava indo. Quando você viu, você tava lá já dentro. Cara, quando eu vi, eu tava num reality show sem nenhuma preparação. Eu não me preparei. Eu tava indo para lá, foi, né, na Bahia. Por que eu aceitei? Porque era na Bahia. Eu já tenho uma história de 25 anos, 27 anos com a Bahia. Eu falei, vai ser maravilhoso, né? Eram empreendedoras. Eu falei, cara, vou conhecer... Que eu pensei, vou conhecer mulheres incríveis. Pensei, né? Só que daí, quando eu peguei o avião que eu liguei para minha irmã, eu falei, tô indo, não avisei para ninguém, igual ninguém avisa, não tinha avisado. Eu tô indo para Casa das Empreendedoras, um reality, vai ser gravado lá na Bahia e tal, não sei o quê. Você se preparou? Você não sei o quê? Falei, não, mas a tua apresentação, não, você é louca. Olha, você pode... Aí ela começou, você pode se prejudicar. Eu falei, cara, eu tô tranquila, eu tô sentindo no meu coração que Deus mandou eu ir. E tá tudo bem, eu tô indo, né? Então tu reza, minha irmã. Então tu reza. Pra dar tudo certo lá e tal. Me conhecendo desse meu gêniozinho, que eu tô, né, eu sou brava, tá chorona também. Minha irmã falou assim, olha, tu só toma cuidado porque é um ambiente de mulheres e as mulheres normalmente são competitivas. Eu não tinha me ligado nisso. Mulheres
no ambiente de competição é a pior coisa do mundo. E o reality traz isso, né? Sim. Cara, daí eu fui na viagem apavorada. A gente viajou junto, a Jessie e o menino que era o fotógrafo, Dimas, maravilhoso. E eu tinha que fingir normalidade, né? E a Jessie tinha participado do Big Brother do Arthur Aguiar. Então, eu jamais seria amiga da Jessie, porque as pessoas tinham muita raiva do Arthur, que ele foi muito preparado para lá. Então, cara, eu falei, olha que loucura. Eu ia pensando, que loucura. Eu tô num reality show com um monte de mulher. Eu tenho uma comunicação mais fácil para homem, porque eu sou muito reta, muito direta. Então, a mulher ela é mais sensível, mais delicada, tem que ser mais serena para falar. Quando tu falou, ela fala mais calma e tal, é porque eu estou treinando essa fala. Porque eu sou muito acelerada e eu sou muito reta, né? Sim. E aí, olha lá, hein, Feijão? Aí... Tá gravando, bicho. Agora vai ter que voltar de Não, novo. vem, não, vou parar no muito reta, tá bom, Sim. tá bom. E eu sou muito reta, então essa comunicação é mais complexa para mulheres. Eu não pensei em nada disso, eu só fui. E aí eu rezei muito, todos os dias. E eu lembro que no segundo dia, que daí teve os confessionários todos, a minha mente bugou num grau que eu não conseguia ser intencional na comunicação. Quando eu chegava no confessionário, eu era eu. Isso aqui que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou num programa incrível, falando Sim. com uma apresentadora maravilhosa, e eu estou sendo eu. Sim. Sacou? E isso, eu falei, cara, só que no reality eu tinha que ser a estrategista do reality, sacou? Eu tinha que ser Tipo, eu trabalho com a isso, eu tenho que pessoa, ser a eu tinha que estrategista. ser. A única coisa que eu tomei muito cuidado, assim, eu também não, eu tô fora do meu peso por causa de uma disfunção hormonal que eu tô tendo do chip que eu coloquei que teve uma rejeição. Eu jamais iria fora do peso publicamente para um reality, ainda mais na Bahia que tem que ficar de maiô, sacou? Então eu tive um cuidado de escolher uma marca que pudesse me vestir, que me representasse, tanto nas minhas origens, quanto no nível social que eu gostaria de aparecer publicamente, que foi a Água de Coco, que normalmente não veste a Cláudia Leite, né? Faz os figurinos dela. Quem sou eu para Água de Coco vestir? E graças a Deus eles vestiram. Então eu fui com uma estrutura de imagem em silêncio muito preparada, mas muito insegura, o desafio muito insegura, porque eu estava zero preparada, estava fora do meu peso, estava sem a consciência de que eu estava num reality de mulheres empreendedoras e tal. A minha linguagem, ela não é corporativa, ela é coloquial, ela é natural. Então, eu não falo termo técnico, porque a vida me trouxe. Eu tenho muitas especializações, mas a vida, a experiência que o mercado artístico e de eventos me deu, me coloca num nível muito alto, né, empresarial. Mas na pergunta do reality, causou ou não causou? Não precisa contar o que Mulher, eu aconteceu, causei. se causou, porque as pessoas têm que ver você lá, né? E Ô, tirar gente, suas conclusões. eu vou né? falar para vocês, eu vou pedir com gentileza, com amor no coração, assistam e me ame. Me ame e vote para eu ganhar, por favor. Porque, gente, se tinha alguém que tinha a expectativa de que ia só viver uma experiência de reality show e passar batido num cantinho, desapercebida, era eu, achava que ia ser essa pessoa. E quem foi Gigi Oliveira no reality? Eu fui a Davi, eu fui a Arthur Aguiar, eu fui a Juliette, eu fui a Lumena, eu fui todas as personalidades estranhas de um reality. Eu vivi real aquilo. Causou nas câmeras e queria causar comigo, viu, gente? Fora das Sim. câmeras. Gente, sorte que graças a Deus, sorte né? é que ninguém estava filmando a gente no bastidor. Eu acho que foi isso. Mas foi maravilhoso, assim. Eu sou muito grata, porque talvez tenha sido a melhor experiência da minha vida até agora, de tudo que eu já vivi, que foi muito lindo na minha vida. Esse foi o que eu mais tenho gratidão. Eu saí de lá, tipo, eu falei, quero morar na casa das empreendedoras com todas essas mulheres. Eu lembro que eu tive que dar uma justificativa depois de uma dinâmica que teve sinistra, horrorosa. E eu lembro que eu falei, cara, eu não consigo não gostar de todas. Eu gosto de todas as mulheres, porque eram todas muito potentes. E eu percebi que nessa edição, eu não sei as outras, porque eu também não tinha estudado, pela primeira vez eu não tinha nem visto o que eu ia fazer. Né? Dos meus clientes eu assisto as edições passadas, essa eu não tinha visto, eu não sabia como é que era esse reality. E eu entendi que nessa edição, pelo que a gente ouviu falar das mentoras que foram as campeãs da edição passada,
as mulheres elas estavam num movimento muito, todas estavam vivendo um processo difícil no bastidor da vida, sem falar, dava para ver, e com muito sangue no olho de construir junto. Não tinha uma competitividade de mulher para mulher, que é o normal no mercado. Tinha uma colaboratividade muito grande. Tinha uma coisa que eu acho que só o reality show traz. Esse é o diferencial de estar no reality show. As pessoas se unem para o melhor delas. E elas se permitem viver o que elas são de melhor. Né? É uma libertação assim, da identidade real mesmo. Né? Não tem como você esconder quem você é nas circunstâncias. Você é colocado em xeque o tempo inteiro, ainda mais como empreendedora. Você tem que estar o tempo inteiro trazendo estratégia, trazendo a visão de mercado. Você viu que eu falo muito, mas eu não falo estrategicamente. Então, para mim, foi um puta desafio, desculpa o palavrão, tá com mulheres incríveis, empresárias gigantes, tendo que me posicionar ali de forma respeitosa, de forma que eu pudesse aprender o máximo. Eu falei, cara, eu tenho que aprender muito com elas. Eu preciso de mais um mês aqui, porque essa menina pode me trazer isso, aquela ali pode me trazer aquilo, aquela ali me trouxe aqui. Até a Carmen, maravilhosa, me trouxe o desprendimento do abuso, de ser quem é. Sacou? Sim. Tipo, muito desprendida, falando na lata as coisas mesmo. E isso é maravilhoso num reality. É um posicionamento. Sabe? Sem nenhuma vergonha de quero fazer VT mesmo, vou fazer VT, vim aqui para isso. Eu falei, gente, eu jamais falarei isso, que mulher maravilhosa. Mas foi maravilhoso mesmo. E você foi sensacional, eu acredito que vocês vão assistir isso. Ela soube se sair muito bem da treta que ela causou. É brincadeira. Mas vocês têm que assistir. E Carmen, falando da Carmen, Carmen tá falando de mim. Giz, conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar, sua rede social, pra gente finalizar aqui essa entrevista maravilhosa que você deu. Me encontra na minha rede social, chama @Giz, fala igual a Carmen. @Giz de Oliveira, Giz com S, tá na tela, você pode conferir. Me manda um direct e aí a gente vai trocando uma ideia. Tem o site também que está fora do ar agora, mas vai voltar, então a gente consegue se comunicar. Nos programas da TV, no período de reality show, geralmente eu estou dando entrevistas 1000, né? O portal do Léo Dias sempre me seleciona ali para estar como especialista, a Folha de São Paulo, a Rede Record sempre me convida também. Então, aqui, muito feliz. Você é um legado, é um presente que a Casa das Empreendedoras trouxe para mim. É um orgulho te ver falando, te ver brilhando, te ver potente, sabe? É inspirador. Então, eu quero muito que mais e mais mulheres se conectem com a gente e se identifiquem e caminhem com a gente, sabe? Seja prestigiando o trabalho da Rita, seja contratando a Hortência, me contratando, ou só sentar com a gente e conversar, porque é engrandecedor quando você entende que as mulheres juntas, elas podem realmente transformar o mundo para melhor. E Giz, antes que a Giz solte um banho de lágrimas aqui, Giz, eu agradeço a sua presença, eu agradeço você ter topado o desafio. Que Deus abençoe cada vez mais a sua carreira, o seu legado aí que você deixou desde anos de carreira aí, que você possa transbordar e elevar muito mais artistas, que essa é a sua missão e seu propósito. Amém. Que assim seja para a gente sempre e para todo mundo que está ouvindo a gente, viu? Deus abençoe vocês grandemente e que a gente tenha mais e mais oportunidades de estar juntas, transbordando. Amém. Obrigada. Pessoal, ficamos por aqui. Desejo para vocês um excelente fim de tarde, que Deus abençoe a família de vocês, a casa de vocês e que nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.